Ouça agora Faz Terapia Faz Bem, com o episódio Constelação Familiar. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Faz Terapia Faz Bem. Eu me chamo Fernando, sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta, psicodramatista, especialista em mindfulness e astrólogo. Claro, e é um prazer estar aqui com vocês nesse espaço que foi feito especialmente para vocês. Aqui a gente sempre fala de bem-estar, saúde física e emocional. Sempre trazendo convidados que com certeza vai agregar muito no seu dia a dia com assuntos que com certeza vai te interessar muito. E eu já faço o convite para você participar das nossas redes sociais, enviando perguntas, sugestões. E você que é terapeuta, quer participar com a gente aqui, divulgar o seu trabalho, o seu método, as suas histórias de sucesso? Vem cá, vai ser um prazer ter você aqui com a gente na Faz Terapia Faz Bem. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que tem conquistado cada vez mais os brasileiros. Sim, é uma terapia que, de certa forma, eu não conheço ninguém que já tenha feito e não tenha gostado, por incrível que pareça. Todo mundo que faz, gosta. Né? E vamos entender um pouquinho mais essa terapia e vamos colocar no divã hoje o quê? Hoje nós vamos colocar no divã a constelação familiar. E para isso eu trouxe uma especialista em constelação familiar, uma pessoa que eu gosto muito, admiro bastante, né? Ela é terapeuta já há muito tempo, é formada em psicologia, com especialização no psicodrama, psicoterapeuta corporal haitiana, trabalha com aromaterapia e, claro, constelação familiar, né? Já atuou durante muito tempo em gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E descobriu que ama incentivar as pessoas a ajudar elas a descobrir suas habilidades, as suas potências, né? Sempre utilizando ferramentas terapêuticas. Ela conquistou o reconhecimento lá nos meados do ano de 2015, quando ela se tornou a pioneira em constelação familiar lá em Indaiatuba. Eu tô falando de quem? Da minha amiga, colega, psicodramatista, Valéria Zokbi. Valéria, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Faz Terapia Faz Bem. É uma honra ter você aqui, com tanto conhecimento. Obrigado por compartilhar esse conhecimento que você tem com a gente aqui, para a gente falar um pouquinho de constelação familiar e, claro, de terapias corporais, né? Que você também trabalha e atua, né? Valéria, obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço o mega convite, esse reencontro maravilhoso e poder contribuir aí com esse projeto que só tem que ter sucesso e expansão aí de consciências para esse povo todo. Obrigado, Valéria. Valéria, vamos começar, né? Assim, constelação familiar. Afinal de contas, o que é constelação familiar? E aí eu já emendo uma outra coisa, né? Para você que está vendo a gente aí, você já constelou? Você sabe o que é constelar? Vamos entender um pouquinho disso tudo, Valéria. O que é constelação familiar? Olha, Fê, eu gosto de explicar que a constelação é um acesso à nossa interligação familiar, né? Do nosso sistema, daquilo que a gente carrega. Nós somos frutos de histórias. Então, quem que não cresceu ouvindo histórias da própria família, dos sacrifícios, do sucesso, das conquistas e de dores, que a gente está aqui justamente porque a gente carrega dores, a gente carrega referências muito fortes da nossa família, né? Então, quando a gente fala de constelação, é porque a gente está tudo interligado. Não tem como a gente se excluir de algo que aconteceu na família. E aí o Bert Hellinger, ele traz de uma forma muito, eu falo, inteligente, várias abordagens da psicologia, né, que a gente tem pouco acesso, só quem estuda psicologia sabe a vertente, as abordagens infinitas que existe, que como ser humano, né, claro, não existe uma única técnica que seja eficiente para todos, cada um é um. Então ele foi muito feliz em unificar várias abordagens e poder atuar isso de várias formas, tanto de forma individual quanto em grupo, que foi o maior sucesso, onde a gente se vê, né, numa peça de teatro, sendo representados por membros da nossa família, e a gente se conecta com aquilo que está aqui dentro, com aquilo que reverbera de repente desde uma infância, consciente e inconsciente. É exatamente esse o ponto. Até te perguntar, né? Eu sei que existem, por exemplo, constelação familiar dramatizada com pessoas, existem constelação familiar de bonecos, né? E também eu queria te perguntar, dá para fazer de forma online também?
Dá para fazer porque, assim, a ideia da constelação é a gente se ver numa situação de fora, né? Diferente das terapias, onde a pessoa vai, fala de forma livre o que ela está sentindo naquele momento. Quando a gente está falando de constelação, a gente está falando de alguma coisa mais objetiva. Então, você já tem consciência de algo, você já se aprofundou, já entrou em terapias e, de repente, tem algo que a gente não acessa. Mesmo porque as outras abordagens elas não são questionadas, né? Você faz uma anamnese, mas você não faz um mapeamento ligado a uma determinada queixa. Você vai deixando aquilo livre. E quando a gente está falando da constelação, a gente fala de uma coisa muito objetiva. Então, assim, a pessoa senta dentro de um grupo ou dentro do próprio consultório ou mesmo online, querendo aprofundar uma determinada questão. Pode ser o relacionamento com o pai, com a mãe, pode ser sentimentos de vazios, pode ser problemas de conflitos entre irmãos, heranças, doenças, sintomas que se repetem na família e padrões de comportamento. Entendi. Tudo que a gente julga, parece que a gente atrai. Então, assim, e a gente escuta muitas frases assim, cara, eu não consigo sair disso. Uma coisa assim, até para a turma que está assistindo, ouvindo e assistindo a gente aí nas nossas redes sociais, eu queria entender uma coisa, Valéria. Claro que é um processo terapêutico, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. E vamos pegar a constelação familiar, que é a dramatizada. Sim. Né? Aquela que você tem outras pessoas. Representantes. Né? Tem um que vai, de repente, ser o protagonista daquele momento, cliente. Daquele cliente, isso. E os outros, eles trabalham como coadjuvantes, né? Eles vão trabalhar como representantes do sintoma ou de membros da família. Agora, a pergunta é assim, o que é o protagonista, acho que fica muito claro até para quem está ouvindo a gente, assistindo, como isso reverbera nele, né? Como que ele recebe tudo aquela situação que vai acontecendo. A minha pergunta é para o outro, aquele que faz o papel do irmão, do tio, do patrão, enfim, o personagem que surge ali no campo, ali na parte do palco ali no momento. Como é que esse recebe isso? Aquele papel que ele faz, como que isso reverbera nele? Fazendo o papel de um tio, de um irmão, de um pai ou de uma mãe. Vou trazer nossa frase da nossa formação em comum de psicodrama, né? Ninguém representa ninguém à toa. Começa por aí. Sempre tem alguma coisa. Eu falo que a egrégora que se forma em cada campo, né, das pessoas que vão constelar naquele determinado dia, são histórias semelhantes. Né? Nós somos frutos de um país de berço, de um berço redentor, né, de recepção. Nós somos devastados, nós somos invadidos. Então, a gente tem algumas coisas que são muito repetitivas no sistema de padrão, de conduta de padrão familiar. Então, quando a gente se reúne ali, não tem como eu não me reconhecer num pai. Não tem como eu não me reconhecer naquele cliente, na dor daquele cliente, né? Todo mundo teve angústia, teve dor, teve tristeza, teve que se despedir de alguém, teve que enfrentar algo novo. Se sentiu excluído, se sentiu rejeitado. Talvez. Então, assim, ali você vai ter essas sensações. Então, parece que a história é sua, mas, na verdade, as sensações que se conectam ali. Você acredita que por isso que todo mundo que faz ou fez constelação familiar goste, saia de uma certa forma nutrido, saia, mesmo que você não constele, porque o que eu entendo é que vamos chamar de protagonista, o centro. Sim. Ele constela, os outros eles apenas participam, né? Eles assistem, às vezes o fato de você assistir uma história é a mesma coisa de você assistir um filme e você se colocar no lugar de algum personagem ali. Você se vê ali, você se vê na dor, você se vê na guerra, você se vê na vítima, você se vê como agressor. Então, isso acaba mexendo. O fato de você vivenciar algo de alguém vai contando uma história, aí a nossa psicanálise, né? A gente vai buscar imagens, a gente vai buscar sensações dentro da gente. E aquilo faz essa conexão e o movimento. Que aí é onde o Bert Hellinger traz, que são os movimentos de alma, movimento de espírito e o movimento da expansão da consciência. Aonde eu estou preso? Para onde eu estou olhando? Quando o Bert Hellinger fala de alma e espírito, não é a mesma coisa? Não. Não? O espírito é o que a gente está vivendo aqui. Certo.
E a alma é aquilo que reverbera fora do nosso inconsciente. Ele fala que, assim, ele teve várias formas de constelar. Quando ele fala o movimento da alma, são as coisas mais objetivas. Por exemplo, assim, não deu muito certo essa forma de constelar, porque envolve mais crenças, quando a gente fala de alma e de espírito. E a ideia da constelação é a gente quebrar padrões, claro, quebrar crenças, quebrar paradigmas. Então, quando a gente está falando de movimento de alma, o que a sua alma precisa vivenciar? Só que isso atrapalha o nosso consciente, o nosso visual, a nossa criatividade. E às vezes isso pode ter causado, e isso eu sou expert em pegar, que a gente fala que foram constelações ruins, mas não existe constelações ruins. Existe a pessoa que não está preparada para aprofundar aquilo. Então ela cria uma outra imagem, uma outra defesa sobre aquela questão, não, aí critica, julga o constelador. Que é autossabotagem? Autossabotagem, claro. Na verdade, ali você entra numa dor, ó, sua alma precisou ver, você não precisa entender. Deixa isso fluir, se movimentar. Então. Ela só vai ter consciência se ela avançar a maturidade. Senão ela volta na dor e isso pode piorar. Ela entrar numa angústia, que foram os caos aí que eu acompanhei de algumas, eu vou dizer colegas, mas não existe o colega ruim, existe a pessoa ali que não teve responsabilidade daquilo que ela poderia acessar. Valéria, você acredita que existe algum momento na nossa vida que... Em que momento você acredita, ou se você acredita em algum momento na vida que a gente precisa constelar? Em que momento da minha vida eu tenho que constelar, por exemplo? Olha, essa é uma excelente pergunta. E para quê? E para que constelar? Para que constelar? Exatamente isso. Eu falo assim, que a constelação, ela é uma ferramenta de apoio, de aprofundamento daquilo que você foi buscar e algumas terapias não atingiu a sua necessidade. Constelar, você tem que ter maturidade. O Bert Hellinger fala uma coisa que eu repito e muito sério. Quem vem a mim tem que ser adulto para olhar para aquilo, para ele entender que ele vai se despedir de algo. Não é aquela criança que está ali mimando e pedindo aquilo que faltou numa infância. Nem todo mundo teve uma infância favorável, mas o adulto que fica cobrando as coisas do mundo, dos outros, é uma criança mimada, é uma criança ferida. Eu nem gosto de usar muito essa palavra porque fica muito pejorativa, né? Mas assim, é uma infância, é uma dor que faltou e que existe essa memória. E tudo isso porque a gente se compara. Eu falo que tudo realmente na nossa vida não dá muito certo, porque quando a gente vai nessa nossa sociedade, nessa civilização, aquilo foi comparado. Então eu vejo um carinho de um pai diferente, eu vejo a presença da mãe diferente, e de repente eu identifico que isso faltou em mim. Porque, na verdade, a criança pode nem ter tido essa consciência. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção agora e que, de certa forma, eu acredito que isso deve provocar um pouco de... aquela dor do desapego, né? Que você falou que o Bert Hellinger precisa ter maturidade para você desapegar ou se despedir daquilo que, enfim, deixar para trás aquilo e seguir em frente, né? E olhar para o seu destino. O seu caminho. Durante esse processo, né, que você percebe que a pessoa ela não quer, ou não é que ela não quer, né, ou ela não está com aquele ímpeto, ou aquela coragem, ou aquele desapego, existe algum processo dentro da dinâmica, da constelação, em que você abraça essa pessoa e fala, ó, respira fundo e vai pra frente? Como é que é isso? Podemos até fazer um exercício. Vamos fazer. Eu trabalho, como aqui a gente não vai ter pessoas, né? Claro. Eu trabalho de diversas formas, inclusive o online. São vários exercícios que a gente pode trabalhar a visualização e esse sentimento. Por isso que a integração da terapia corporal facilita muito, né? Para quem, após uma constelação. Mas vamos lá, quando a gente está num grupo, o que eu faço? Coloco normalmente pai, mãe, ou os sintomas, ou o que ela realmente está querendo visualizar e resolver, e ponho, em algum momento, algum representante para o destino, para o caminho dela. Porque o que eu acredito, que o destino ele é único, o que vai diferenciar é o caminho que eu chego até ele.
Então eu falo, o que está te impedindo? A minha pergunta para todo cliente é assim, o que está impedindo de você olhar para a sua vida? O que você sente quando você olha para o seu destino e quando você olha para o seu sistema familiar? Então, é esse o olhar que a gente traz à constelação. Para onde você está olhando? E a maioria que está na dor da rejeição, da cobrança, da indignação, da revolta, dos sintomas físicos mesmo, né, das doenças, ela não está olhando para o destino dela. Ela está olhando para o destino da família. Ela está olhando para o destino do sofrimento. Minha família. E aí a gente escuta termos, né? Ah, minha família morre de câncer. Minha família, o pessoal morre aos 70 anos. Você cria uma crença, né? Que e todo aí mundo aquilo na sua família morreu de câncer, você também vai morrer de câncer. E aquilo parece que você vai buscando, né? A pessoa vai no médico o tempo todo. Não, eu vou encontrar porque todo mundo morre de câncer. Aí é a lei do pertencimento. Como que eu não vou ter o câncer? Então a gente vai buscando o quê? O comportamento das pessoas, é onde a gente vai se ligando ao comportamento, às personalidades do sistema familiar, ao invés de seguir e olhar para o meu destino, para os meus merecimentos, para a condição que eu estou hoje. Que normalmente é a gente não se permitir seguir um destino melhor e condições melhores pelos sofrimentos dos nossos familiares. E como é que funciona esse sentimento, assim, por exemplo, que você precisa, de certa forma, romper com um pensamento, digamos, não é o pensamento coletivo junguiano, eu estou falando assim, um pensamento de família, né? Todo mundo na família tem diabetes, eu também vou ter diabetes, vou ter problemas com a diabetes. Quando ele rompe essa crença com a família, como é que fica a relação dele com a família que continua acreditando com essa crença? Aí pode variar. Ele pode ir com culpa, ele pode não conseguir. E aí é onde a gente olha para a constelação. Você ainda está tentando salvá-los. E a gente faz uma dinâmica... É possível salvá-los? Nunca. Nunca. Como que você vai salvar alguém que já morreu? Como que você vai dar recurso? Porque às vezes a indignação e a culpa de viver o bem-estar, a saúde, é porque lá atrás eles não morreram e não tiveram recursos. E hoje você tem recurso. Então, assim, você fica numa divisão de viver ou de morrer por eles. Né? Assim, com relação aos entes falecidos, eu acho que realmente não faleceu, né? Mas eu me refiro às pessoas que ainda estão vivas dessa família, que estão inseridas dentro de uma crença limitante, e que eu, fazendo constelação, eu já vi que, essa não é a minha praia, gente. E como é que essa pessoa pode contribuir para que essa família mude esse mindset, mude essa visão de mundo, esse apego desnecessário para algumas convicções? Eu falo assim, Fê, o que um pai e uma mãe quer ouvir de um filho? Eu faço por você ou eu estou feliz? Eu sou feliz. Exatamente. Eu vou ir atrás da minha felicidade. Exatamente. Então é onde a gente devolve uma gratidão, né? E a compaixão mesmo. Eu sinto muito por você não ter conseguido. Mas eu posso e mereço ser feliz. A sua escolha é diferente da minha. Um pai, ele quer saber que tudo que ele fez foi o certo. E não é repetindo os mesmos erros, é fazendo diferente, sendo feliz. Exatamente. É essa que é a contrapartida. Tá. Então, quando a gente está numa dinâmica, a gente consegue sentir isso. O seu destino está ali. E a dor da sua família está aqui. O que você escolhe? Permanecer na dor com eles e vocês estagnarem nisso, ou você dá de presente para os seus pais a gratidão da sua vida, com todos os sacrifícios que eles tiveram. Exatamente. Né? Aí você fala uma palavra que não importa qual a terapia, o método, a gratidão, ela é sublime, né? Ela consegue transformar as pessoas, aquela que é grata e aquele que recebe, né? Aquele que gera gratidão e aquele que recebe, né? A partir do momento que você consegue ser grato pela sua vida, pelo seu momento, quem recebe pensa, nem tudo está perdido. Algo deu certo, a minha vida tá vibrando e tá girando em torno disso tudo, né? Eu falo assim, eu sou exemplo disso, né? Eu venho de uma família totalmente
tradicionalista e no sentido de a solução e a estabilidade de vida financeira é ser funcionário público. Eu sou a única que sou a rebelde. Não é funcionária pública. Que nunca quis ser funcionária. Sempre foi uma pressão de ter cesta básica, vale transporte, salário fixo. Aquilo para mim assim, era uma limitação, porque eu tinha que conviver com aquilo que me determinaram e não com aquilo que eu posso conquistar. Era uma normatização, tinham normas, regras, né? Sim. Então, assim, só que ali, ok, foi o sustento da família, eu cresci com isso, maravilha. Mas a minha felicidade está na liberdade. Então, até eu conquistar isso dentro de mim e com amor dizer pro meu pai, eu tô feliz com as minhas escolhas, hoje ele não me pergunta mais nada. Mas até 5 anos atrás, filha, você tem dinheiro? E isso impotencializa um filho de continuar. Então, isso dá uma divisão de falar, será que eu estou fazendo certo? Porque, para ele, a escolha dele, naquela época, foi a certa. Mas aqui, hoje, funcionário público, pai, vai me encarcerar. Imagina. Aí eu fico me pensando, eu falei, imagina eu atrás de um computador, fazendo conta. Eu sou péssima em conta, eu ia ser despedida. Eu ia ser uma rotatividade, assim, super alta, porque eu sou péssima em conta. Agora, olhar para uma pessoa, acolher e, de repente, falar a palavra certa é o meu dom. E eu não poderia fazer isso atrás de um computador. Não posso nem conversar, né? Eu trabalhei em casa lotérica que eu só dei furo. 3 dias. Porque eu queria conversar, eu queria dar atenção. E eu nem sabia se eu tinha que dar troco. Você já fez algum bilhete premiado lá para alguém ou não? Não. Não. Continue jogando. Meu pai vem disso, né? De jogo. Sei. E assim, pra mim, eu acho muito legal. Mas assim, trabalhar com números, pra mim, é uma tortura. Imagino. É uma tortura. É que cada um tem uma aptidão, né? E por falar em aptidão, direcionamento, conhecimento, autocuidado, né? Quando você entra dentro do processo de constelação, você começa a se deparar com algumas verdades, né? Verdades que, de certa forma, é o que te move, é o que está no seu cerne, a sua essência, né? Como é que é essa descoberta, né? Por que assim, eu volto a dizer, né? Todo mundo que eu conheço que fez constelação adorou a experiência. Sim. Achou uma experiência muito gratificante, né? Sobre o ponto de vista de vários aspectos. Mas principalmente de se bater e se deparar com algumas verdades que até então... ocultas. Exatamente. Eu chamo isso de segredos, né? Nós somos frutos de segredos. E todo mundo é adulto aqui, e quem busca a constelação tem a consciência do que você realmente quer modificar e resolver dentro de você. Alguns conflitos familiares têm a ver com relações extraconjugais, com julgamentos, eu falo puladas de cerca. Quem é que permaneceu num casamento realmente constante, que não teve as suas pausas, que não teve os seus conflitos, né? Existe até as crenças aí de crises do 7, do 14, do 21. Eu não sei porque eu nunca casei, então eu não tive essas crises. Mas eu recebo isso. Eu tô na crise dos 7 anos. Então é outra crença. Então a pessoa já entra naquela vibração do medo de que algo vai acontecer. Isso sempre aconteceu, vai acontecer. Mas assim, sempre teve algumas interrupções. E eu acho isso muito saudável, cada um parar para pensar, porque conviver a 2 não é fácil. É o nosso desafio enquanto ser humano, né? É verdade. Montar família e conviver com isso por muito tempo, diferente de outras naturezas, de outras espécies. Então, o que eu falo? Que a gente tem que respeitar essas pausas e as felicidades dos pais. E que não importa o que aconteceu, mas cada um foi atrás da sua felicidade. E você pode ter sido fruto de um grande dia de amor. Mas, e as surpresas acontecem, de pai que não é pai, da avó que é a mãe, que protegeu, é a avó que é a verdadeira mãe, que porque criou, porque e aquela isso outra na constelação fica muito claro, né? Muito quem é o claro. pai, quem é a mãe, quem é... A gente começa de acordo, é um nível de maturidade, de entendimento e de abertura do próprio campo. Porque o campo ele é muito respeitoso, eu não estou ali para julgar e nem apontar nada, mas de dar esse acolhimento daquilo que te falta. Então, esses conflitos, às vezes, de relacionamento com o pai, às vezes esse pai não é seu pai. E aquela mãe também pode não ser a sua mãe.
Porque muitas coisas acontecem, inclusive, de negligências médicas. Quando você fala que não é a mãe, não é o pai biológico ou o papel do pai não é o pai? Biológico. A gente acaba identificando que alguns conflitos têm a ver com essas mas com a esses pessoa tem familiares. consciência disso. Ele vai constelar, mas ele sabe que o meu pai não é meu pai, né? Nem Ou ele, sempre. ele acaba descobrindo ali no meio do campo e naquele momento da dramatização. E aquilo dá um alívio para ele imediato, porque ele já sente uma rejeição. Ele já desconfia. Ele tem sensação de exclusão, ele tem sensação de indiferença. Já tem alguns sintomas, né? Ele já olha vem para aquele apresentando- pai com sentimentos diferentes, com amor, mas não com vínculo. E aí ele tem muitas vezes assim, os sintomas, isso varia demais, tá? Claro, claro. Mas são vários sintomas, por exemplo, assim, eu amo meu pai, eu admiro, mas tem algo que me impede de chegar nele. Parece que tem algo que eu preciso olhar. Então a gente coloca representantes para saber o que isso modifica nele. E um alívio. Outra coisa que dá alívio, que a gente não reconhece dentro da nossa medicina tradicional, são os abortos. Saber o nosso lugar no mundo é o que vai fazer a diferença. Essas comparações entre irmãos, conflitos entre irmãos, é muito comum a gente não incluir os abortos, espontâneos ou não espontâneos ali. Também a gente não está criticando e nem julgando o ato da mãe. Mas entender que antes de você tiveram 2 gestações. Então pensa no próprio organismo da mãe, que passou por 2 experiências e que você é o sobrevivente depois de 2 sacrifícios, de dores. E isso modifica. Por isso que na constelação com bonecos eu vejo alguns bebezinhos, né? Sim, tem. Tem crianças, tem cachorrinho. E aí eu pergunto para você, a dinâmica, por exemplo, desse problema, não só do aborto, mas eu digo, por exemplo, do meu pai não é o meu pai, né? A pessoa que está representando o meu pai, o biológico, ele tem uma postura lá na hora da dramatização, ele deve ter um jeito de se falar, tudo. E esse cara nem tinha ideia, né, de que como é que é essa mágica, né? Tem uma coisa aí que é energia. Como é que é o cara que está fazendo lá o papel de pai? Eu nunca vi essa pessoa. E eu me comporto de um jeito totalmente... Assim, não é o pai comum. É aquele pai mais austero, distante. É o pai que vira de costa, enfim. E é o que é o pai dele. Como é que essa mágica acontece, Valéria? Dá para explicar isso pra gente? Eu vou dizer que nem eu aprendi com um constelador com cavalos. Não sei. Não adianta a gente fantasiar, porque a gente não tem realmente consciência do que é o nosso pensamento, do que é a energia do nosso pensamento. A gente não tem consciência do que é essa energia das emoções. Por isso que o campo morfogenético. É isso, se chama energético. O morfogenético, o morfológico. Morfológico. É uma coisa assim, a mecânica quântica explica. Tem os filmes, por exemplo, do Segredo, que ilustra como que é o nosso padrão vibratório de pensamento, o que gera imagem. Os filmes trazem essa ilustração. Mas a gente nunca vai... A gente não tem capacidade para entender isso. Porque a gente quer fugir, manipular tudo. Por exemplo, eu sei que... Pensamento a gente não manipula. Então, assim, sentimento a gente não manipula. Então, ali acontece, existe, de repente, algo modificado de uma forma neutra, que eu não estou racionalizando, mas eu estou a serviço, que é onde o Bert Hellinger fala, né? Eu estou a serviço do campo. Então, eu estou ali à disposição para ajudar no que for preciso. E eu não posso adivinhar nada, porque eu não sei qual é a sua questão. Então, dentro do psicodrama, a gente entendeu a caixinha do nada. Da respiração. Exatamente. Tal. Então, esse momento que você fica na caixinha do nada e à disposição desse campo, algo é modificado, é sentido, é incontrolável. Sentimentos de amor e de ódio ali que são transformados, e isso que faz o movimento da alma. Porque não é nada carnal e irracional. Não é manipulado, é sentido. Então ali você... como que eu vou falar?
você manifesta um sentimento. É uma percepção, né? Você manifesta. Você manifesta algo. Manifesta. É choro, é um amor. Aconteceu uma situação muito interessante uma vez, porque eu tô no interior. Claro. Eu não sou de Indaiatuba. E aconteceu uma coisa inusitada e inesperada. Pessoas que tiveram uma briga, uma desavença fora do portão aí, de anos-luz, e de repente se reencontram numa constelação comigo. E assim, eu não percebi nada. Foi o acaso, eles não sabiam. Eles simplesmente se viram lá. Ambas representaram uma situação de, não é coincidência eu trazer isso, né? Pai e filho. Esse cliente é um filho adotado. E que ele não se permitia amar o pai biológico. Porque ele tinha, assim, o pai de criação dele foi muito bom. Sim. E ele não queria assumir esse amor de vida do pai biológico dele. A pessoa que representou esse meu cliente era uma delas que dá as brigadas, duas pessoas brigadas. Tinha alguns vestígios com relação. Sim. Enfim. Chegou no campo, não sei o que aconteceu, e aí essa pessoa do meu cliente falou, que representou o pai falou assim: gente, vocês não sabem o que acontece assim, no meio do campo. Aconteceu do portão para fora. Mas eu olhando agora, neste momento, para essa pessoa, eu tô com um amor, um orgulho, que eu não sei de onde tirar. E era exatamente o que o menino precisava ouvir. Assim, eu sou o seu pai. E meu maior orgulho é saber que a sua vida continuou. Foi a emoção. Que lindo. Assim, saber e para onde qual é o seu verdadeiro destino. É mágico. Não sei se o pai está vivo, biológico, ele não sabe o paradeiro do pai, mas aquilo preencheu o amor da sala, que assim, não cabia. Expandiu, é um sentimento que assim, acessa todo mundo de uma vez. Por isso que é uma coisa inusitada. Por isso que quem está ali sai satisfeito. Sim. Porque a gente aprende a amar sem saber o que a gente está amando. Porque a gente não sabe esse verdadeiro sentimento. O que é amar? A gente fala, eu amo você. Você casa com uma pessoa desconhecida e fala, amo você. Não ama nada. Você nem sabe o que é amor. Não. Você ama sua mãe? Que te deu a vida? Você ama seu pai? Exatamente. Como você vai falar que você vai amar outra coisa? É. Então, e ali, assim, aí elas contaram. Ela falou, realmente a gente não se fala. Nós tivemos um assunto no final. Nós tivemos um conflito muito grande. Mas assim, gente, essa foi a prova de constelação. E elas revelam isso para todo mundo ao vivo. Não importa o que a gente brigou, mas realmente ali eu vi que mexer com emoções, a gente não tem controle sobre os sentimentos. É verdade. E o que quando a gente está a serviço do outro, a gente passa por essa oportunidade de não se reprimir e nem controlar o que a gente está sentindo. Porque eu falar que eu amo você é uma coisa. Agora, eu expressar meu verdadeiro sentimento sem intenção de receber nada de você, porque a gente é tudo condição. Eu vou te amar porque você me trouxe no podcast, amigo. Como que eu não vou te amar? Você lembrou de mim. Mas qual é o verdadeiro sentimento? É alegria. Nossa, é uma honra. Claro. Saber que a gente passou por pessoas e que, né, a gente é marcante, que teve um aprendizado. Agora fala assim, eu amo você e quero saber realmente se você deu continuidade à vida que eu te dei. E ali, assim, esse menino voou. Não só o menino, como quem participou também. Todos. Porque a dinâmica da constelação, ela propaga, né? E as duas pessoas, não vou dizer que viveram de amores, mas ali elas também tiveram a oportunidade de resgatar sentimentos, provavelmente de ego, e que ali elas viram que, cara, o que nós levamos com isso? Sim. Então, a constelação, eu acredito que é por situações como essa que você descreveu, que ela tem um alto índice de satisfação, né? Porque, né? Agora, o que é a pedra no sapato, por exemplo, o profissional que vai fazer a constelação, como é que é um terapeuta, certo? É um terapeuta. O que é uma pedra no sapato para um terapeuta no momento de fazer uma constelação com um grupo? Ele consegue identificar antes, ele consegue ver alguém que não entra. Porque pelo que eu estou entendendo, Valéria, uma característica básica para quem vai fazer uma terapia, vamos chamar de grupal,
é empatia, né? Assim, é ter um olhar mais solidário, mais, né? E aqueles que são meio dissidentes, estão ali porque, eu vim porque meu pai mandou, tá, tô aqui porque estamos juntos, tal. Os curiosos. Como é que você consegue fazer com que essa turma toda vibre dentro desse contexto, ou eles são simplesmente agarrados por essa questão de... Eu deixo livre. Antes eu me preocupava, Fê. De verdade. Porque a gente é manipulado a ter um padrão de conduta, uma postura, filtrar. Quem sou eu para filtrar quem pode e quem não pode participar? Quem não gostou, eu vou dizer sinto muito. Você não está preparado. E quem gosta, eu falo continue. Continue, porque isso é um aprendizado de sentimento, é um aprendizado da gente se colocar no lugar do outro, mas sem intenção. Então, assim, as pessoas que não estão preparadas, se não gostaram, tá bom, é o padrão que ela tá hoje. E tá tudo bem. Nem todo mundo tá preparado e vai aceitar. E tem gente que aquilo ali salva anos e anos de terapia. E fala que assim, nossa, eu fiz 3, 4, 5, eu nunca ia conseguir acessar isso por meio de uma terapia comum. Não ia. Por quê? Porque tá fora do nosso controle. É essa que é a sacada da constelação. Vem do outro, né? É livre. A gente não sabe o que vai acontecer. Então eu rezo. Eu rezo, me protejo e falo que, né, que vai venham dar tudo as pessoas. Certo. Exatamente. Mas isso é crença positiva, isso é bom. Eu isso rezo, é bom, eu falo, olha, bom. que venham as pessoas certas, que assim, realmente a gente possa ajudar de alguma forma, mesmo que agora não seja o momento dela, mas que ela seja tocada, que ela tenha a oportunidade de poder se desenvolver, de ir atrás de outros recursos que realmente possa ser bom para ela. Legal. Valéria, eu vejo muitos correlatos, muitas coisas similares com o psicodrama, a constelação, né, e o nosso psicodrama do Moreno, Jacob Moreno, né? E aí, claro, para nossa audiência, psicodrama é uma terapia que tem como base você fazer a dramatização para tratar questões de natureza psíquica, mas assim, de forma muito, né, simples, ter o olhar olhar do outro, aquele teu olhar, enfim. E aí eu queria saber de você o seguinte, qual é a diferença do movimento, daquela ação, da cena psicodramática que a gente faz, né, que tivemos a oportunidade já de fazer, de uma constelação, né? É uma ótima pergunta. Dá pra gente separar, sim, porque, assim, quando a gente está falando de psicodrama, em várias dinâmicas minhas, eu falo, gente, isso não é constelação, isso é psicodrama. Tá? Por quê? Porque, assim, quando a gente está falando do psicodrama, a gente vai encenar, de repente, uma fase, uma situação real que a gente precisa ressignificar esse olhar. Mas eu estou induzindo aquela cena. Então, vamos lá, eu quero dia que meu pai me bateu. Não surge, não, aí você direciona. A gente monta aquele cenário, né? Tem o ego auxiliar. O ego auxiliar que trabalha. Se tem outras objetos intermediários. Objetos. Se tem outra pessoa podendo representar aquele pai, podendo representar aquele cliente, a gente vai ter vários olhares, vários pais ali olhando para aquela situação, como cada um poderia resolver aquela questão. E aquilo vai ressignificando, porque a pessoa está presa numa determinada cena. Quando a gente está falando de constelação, nós também estamos presos em alguma cena, mas é uma cena inconsciente. Então eu falo quem esse cliente está representando. É diferente. Então, assim, de repente ele vai falar assim, eu preciso alinhar o relacionamento com meu pai. Entendi. Mas tem algo que aí eu vou buscar para saber se ela quer realmente trazer uma cena específica. Ela fala, não, eu não consigo me aproximar do seu pai. Do meu pai. Então, a gente tá falando de pai hoje aqui. Mas vamos... Essa audiência de pai, depois a gente muda pra mãe. Mas assim, vai olhar para esse pai e vai dizer o que faltou. Então, olha pro seu pai o que realmente você sente. Ela vai trazer a criança ferida, ela vai representar algo que realmente... Ela pode estar representando pela mãe, pela dor da mãe. Então, não é a cena. É aquele mix... né, de personagens, daquilo que ela precisa resolver e que ela nunca teve coragem. O psicodrama, então, está inserido na constelação. Tá.
Tá lá dentro. O que eu Ele vejo, tá lá dentro. o que eu vejo da constelação, o que ele traz? Psicodrama, Gestalt. Então, é fechar realmente aquela O foco. o foco, né? Assim, aquilo que dá foco, de repente, ele fica sobre segundo plano. Isso. Tem visão junguiana, porque é o inconsciente coletivo familiar, que eu chamo. Né? Então, existem alguns arquétipos, algumas personalidades que a pessoa carrega da própria família. Aquilo de Jung, né? De muito processo energético, né? Jung sempre vibra nessa... E dos próprios personagens, né? Claro. Eu quero ser meu pai, eu quero ser o pai herói. Aquela visão arquetípica mesmo de relações entre as pessoas e o inconsciente coletivo familiar mesmo. O que eu carrego de padrão da minha família? Aquilo que a gente construiu dentro de uma sociedade, existe uma construção única dentro da família também. A minha, por exemplo, é uma família suicida. As mulheres. Do lado do meu pai. Sério? A minha avó é a caçula. É a que passou por várias tentativas. Então, existe isso dentro de mim. Essa é a minha compensação. Cuidando de mais pessoas, dando recursos daquilo que elas não tiveram. É uma compensação, mas eu não estou salvando elas. Eu estou dando continuidade a vidas. Se eu estivesse repetindo, eu já poderia ter... feito, enfim. Me internado e me colocado na mesma adversas. situação lá atrás. Que oportunidades existem. Aí é consciência e maturidade. E foi uma fala do meu pai. Quando ele se aposenta, olha só isso. Ele se aposenta e fala, eu tive duas escolhas. Ou ir pro esporte, ou permanecer no padrão da minha família de se afundar. Porque ele não sabia o que fazer depois que ele se aposentou. Ele nunca gostou de esporte. E, de repente, aos 45 anos de idade, ele entra em academia, ele começa a correr. Ele está com 74 anos, postou ontem, 2 anos que ele parou de correr e a energia dele pode ser renovada a qualquer momento. Olha que frase linda. Que legal. Eu ainda estou bom, mesmo parando por 2 anos e com 74 anos. Então, são escolhas. São escolhas. Isso são atitudes adultas. Isso e generosidade é do seu pai de compartilhar isso com você, hein? No grupo, direto. E ter essa consciência. Então, assim, ele fala, eu faço um esforço. Sim. Mas está dentro de mim também a desistência. E o que eu escolho? Pode ter dia que a gente escolhe, mas permaneça por 2, 3 dias. É saudável. Sentir a dor é saudável. O que não é saudável é a gente ficar fugindo. E, Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Eu ouvi dizer, né? A gente sempre... São um monte de coisa aí, né? Que tem constelação na água, né? Com os bonecos que flutuam, né? E até constelação de cavalo. Com cavalos, é isso Com aí. cavalo. Como é que é isso? Vou dizer que tudo isso é mágico, né? Como você falou. Existe uma magia por trás? Existe. Nosso corpo é água. A água são emoções. Então, eu acredito que o movimento da água, do seu pensamento, quando você está ali com os bonequinhos e eles estão boiando, existe esse movimento também, né? Do nosso inconsciente ali. Você O tá bonequinho olhando. fáz realmente um movimento na água. A água tá lá, você põe uma baciazinha, você põe os Sim. bonequinhos flutuantes, e aí você põe os representantes ali, e aquilo, conforme você vai falando, aquilo vai se movimentando. Isso, é mágico. É mágico. Então, funciona? Funciona. Mas aí, assim, são identificações. Eu não me identifiquei. Eu não me identifiquei com o dos bonecos também, eu até faço. Sim. Mas, assim, não é uma prática falando assim, eu só faço com bonecos. São situações. Eu olho para o ser humano. Entendi. Qual é a forma que vai acessar essa constelação para ele? Às vezes ele vai para fazer com boneco, eu falo, vamos para um presencial? Porque você precisa olhar e sentir esse campo de uma forma diferente. Você precisa ver esse movimento. Tem pessoas que eu só fechando o olho, ela resolve. Que é um que a gente pode até fazer hoje. Que é a mentalização. Nós vamos fazer aqui mais pro final uma experiência. Eu acho muito vivência. legal, porque aí a gente vai entendendo que os sentimentos, eles existem, essas memórias e essas imagens existem. E é isso que gera ou impacta nas nossas ações. Valéria, além desse caso que você contou, que eu achei assim... E aí do cavalo, só... Ah, não, claro, o cavalo. Aí a do cavalo é fascinante, porque o cavalo, ele já é um amigo do homem há muitos anos, né? Sim. Ele é fiel, ele é um alerta, ele sempre levou... foi o condutor, né? Durante a nossa época primal aí, né? Sim. E ele tem esse vínculo com
com o ser humano. E o cavalo, ele tem uma transmutação, como os gatos têm, uma transmutação energética, espiritual. Não precisa acreditar, só vivenciando que você vai entender. Você vai sentir, você não precisa entender. O processo da constelação é sentir, né? Não é entender. Não é entender. E aí, o cavalo, ele representa tudo isso. Então, o cavalo não é um bicho pet, pequenininho, que vai deitar no teu colo. Não. Né? Que vem aquele monstro de não sei quantas mil toneladas lá na sua frente, com uma energia, com uma representação de algo dentro de você. E você olha para aquilo, ele se conecta com você e dali saem muitas emoções. E aí ele transmuta tudo isso. E aí o pioneiro, não sei se eu posso falar claro, aqui, mas eu indico que é o Paulo Newman. Ele é o pioneiro com cavalos. E ele traz essa energia. É uma pessoa que sempre trabalhou no meio, né, da natureza ali. E de repente trazer esse conteúdo emocional, psíquico. O cavalo, ele reage. Ele reage como representante. Reage como representante, como, por exemplo, um aborto. Não é meu pai. Um aborto, não é minha mãe. Ele faz essa representação. A diferença é que ele elege, de repente, dentro da manada ali, um para ser o pai. Entendi. Um para ser a mãe. Os outros vão representar irmãos. Existem campos que ele coloca temático, aborto, herança, sintomas, o que ele precisa olhar, como suicídios na família, que foi uma situação, adoção foi uma vivência assim espetacular. Esses recursos, você sempre, como profissional de constelação, você sempre deixa ali, né? Independente de quem está lá, você deixa lá o aborto, você deixa o suicídio, você deixa, enfim. Eu faço mapeamento familiar. Eu chamo anamnese de mapeamento você familiar. Já dá uma diante daquela queixa eu vou buscando, existe aborto, você sabe de aborto, você sabe de suicídios. Por exemplo, quem vem com alguns sintomas que é natural hoje de ansiedade, eu vou olhar para ver se tem suicídios na família. Porque não existe filho ansioso sem pais depressivos. Não. Então, assim, aquela criança mesmo, até os 10 anos de idade, que não aguenta ficar dentro da sala de aula, quem que ela está querendo salvar? Ela está querendo ficar em casa por quê? Ela está fugindo desse contexto social porque ela está querendo salvar alguém. Não é uma regra. Isso eu gosto de deixar bem claro. Mas é algo para ser investigado. Né? Esse TDAH que as crianças hoje manifestam, ela está querendo salvar alguém. E realmente, já não tem uma constelação que eu fiz de alguém que foi ansioso, que a criança estava numa ansiedade e que não teve suicídios ocultos na família. Entendi. E excluídos, né? Valéria, só voltando para o cavalo, e depois já vou emendar outra pergunta, porque você falou, criança constela também? Tem uma idade para se fazer constelação? Eu falo assim, a criança é reflexo dos pais. Eu isento a criança de ter que vivenciar a dinâmica, mas os pais podem constelar por elas, porque a responsabilidade ali é deles. Mas tem uma professora magnífica, que é a Ana Braga, ela traz um movimento com os adolescentes e com as crianças que eu fiz. São segundos de respostas. Segundos. A criança, ela não tem resistência sobre o amar. Ela não tem resistência sobre poder falar o que realmente ela sente. Então, fazer a constelação com as crianças, entre crianças, ok. Colocar uma criança no campo para ver um monte de conflitos adultos, não indico. Eu não coloco ninguém abaixo de 18 anos. Ah, legal. E finalizando... E faço separado. Quando eu faço criança, é só criança. Aí pode ser de 5 a 16 anos. E finalizando, não, ficou claro. E finalizando os cavalos é aquilo, né? Tá lá os cavalos, cada um sendo um representante, né? Representando lá, enfim. E os cavalos reagem de acordo com o que precisa ser feito. Posso trazer um exemplo? Pode falar. Que é forte. Eu descobri abusos e assédios em mim, nos cavalos. Eu nunca tinha olhado para isso. Mesmo? E 3 constelações que eu fiz com assuntos assim totalmente. E como de foi olhar. isso? Você pode... Foi bem interessante. Pode falar? Posso?
Foi bem interessante porque, assim, são coisas que a gente carrega e é muito comum. Porque aí eu vou lembrar, nós somos frutos de estupros, de devastação. Nosso país é criado, então nós temos esse DNA, né? Essas tendências. E aí foi muito interessante, porque assim, eu estava aleatória lá no grupo, e aí o Paulo chega e fala, na hora do café, quem quiser descer lá, olhar para os cavalos, escolher um tema e visualizar, converse, deixa o campo se manifestar. E aí tinha assim um grupo de éguas, umas 5, 6 éguas comendo de costa, de um lado. E os machos não estavam ali no campo. Tava só a arena ali e a coxia ali, os lugarzinhos de comer, elas estavam de costa. Eu falei, nossa, quem será que são 5 mulheres que estão ali de costas, né? E aí eu elegi uma égua linda, toda malhada. Falei, você vai me representar. Essa sou eu. Bem singela, né? Bem humilde. Humilde. Aí quando eu vi, tinha uma outra cutucando essa égua bonita. E as 5 lá comendo. Uma cutucando. Eu falei assim, o que minha irmã tá fazendo aí? Sabe quando você começa... Foi espontâneo. Você traz, né? Você fala assim, lógico. nossa, esse comportamento é minha irmã me cutucando, me provocando. Beleza. Aí, de repente, eu falo, o que eu preciso olhar? O que essas mulheres representam na minha vida que eu preciso olhar? Fernando, foi impactante. Sério? De repente, do nada, sai o potro. Não sei onde ele estava, os machos. Passa na minha frente com o pênis para fora. E para na minha frente. E aí ele passa, aí o Paulo monta esses campos, né, com cone. Esse potro com o pênis para fora, entra 4 cones e fica lá dentro. Nisso, as 5 éguas olham para ele. Foi muito louco. Nossa. Quando ele olha, ele sai, passa de volta e vai embora e some. Aí nisso acabou o intervalo, todo mundo desce. Aí o Paulo continua o workshop lá no final e ele falou, alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aquele cavalo eu falei, eu não vou falar nada, vou falar o quê? No meio de um monte de gente, o exercício era meu, eu tava sozinha, eu vou explicar o quê? Mas nem passou, não passou nada na minha cabeça, só fiquei impactada com a cena. Aí acabou o workshop, eu falei, Paulo, posso fazer uma pergunta? Ele, não, já acabou. Nossa. Mas eu, ousada, minha égua malhada dentro de mim, falou, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu escolhi uma égua, aquela linda, maravilhosa, assim. Me chamou a atenção que agora, no final, no período da tarde, ela não entrou em nenhum papel. Olha a pergunta que eu fiz. Não entrou no campo em nenhum momento. Isso quer dizer alguma coisa? Juro por Deus, nisso ela passa na nossa frente e vai embora. Aí ele, não. Falei, tá bom, obrigado. Eu não fiz a pergunta que eu queria, né? Lógico. Aí ele virou e falou assim, você teve problema com assédio? Não. Mas assim, ele nem faz a pergunta, eu já respondo não. Já negando. Então assim, se ele viu, se ele não viu, ou o movimento, ou às vezes eu apontei aonde a égua devia estar, devia ser nos cones de assédio também. E eu falei, tá bom. E aí, o que eu cheguei na conclusão? Que realmente as mulheres que se suicidaram da minha família que tiveram... eram as representantes, estavam ali, que são aquelas éguas. Assim, veio um insight muito grande que as minhas tias-avós não souberam lidar com a sexualidade delas. E a minha avó foi uma pessoa claramente fogosa e que, assim, nunca escondeu isso. Sempre falava que ela adorava transar com meu avô. Então, assim, se foi uma coisa... E realmente, assim, eu não tô no tantra à toa, eu não tô na terapia corporal à toa. Mas olha quanto tempo demorou. Isso foi 7 anos atrás. E que gancho legal que você deu agora. Não, é impressionante isso daí, né? Ainda mais com cavalos, né? Que aí você fala, caramba, a magia acontece também. E né? não foi uma outra vez. forma, E teve né? outros lugares que eu fui, onde tinha cavalo. Eu pergunto, o que eu preciso olhar? Ainda para os meus assédios. Exatamente. Valéria, que gancho legal que você deu pra gente poder falar também de terapias corporais, né? Você é terapeuta corporal, né? Como é que funciona a terapia corporal dentro desse contexto todo aí, né?
da constelação? Ela faz parte, tem que se fazer antes, depois ela complementa? Como é que é essa história toda da terapia corporal? Eu vejo que ela complementa muito para a gente entender a leitura corporal, que o corpo fala. Então, a gente tem a psicossomática dentro da constelação familiar muito forte, né? A Cristina Cairo, a leitura de linguagem do corpo da Cristina Cairo, ela bate com tudo que ela escreve dentro da medicina egípcia, que é o que ela aprofunda. Então, a gente identifica isso no campo. E quando eu vou estudar, que faz 3 anos que eu estudo a terapia haitiana, que ele fala dos traços de caráter, né? Que aí, dentro do próprio estereótipo do corpo da pessoa, ela traz algumas características de personalidade. Que aí nós vamos ter o esquizoide, nós vamos ter o rígido, nós vamos ter o psicopata, o masoquista e o oral. E o que eu vejo? E tem as couraças, né? Que são bem semelhantes aos nossos corpos dos chakras. Os 7. Os 7, Só que em vez de ser coronário, deles é aqui o mental, né? Sim. Que é o da testa. O 6º seria aqui, o 7º aqui em cima. Né? Isso. Então, ele faz muito do oral e do visual. Então, quando a gente está na constelação, quando eu vou estudar Reich, todo o movimento dentro do campo, a gente está trabalhando exatamente o quê? Visual e o oral. Porque a gente deixa de falar, a gente deixa de se expressar, a gente tem essa ausência de olhar da mãe no período de amamentação, no período de desenvolvimento do 0 aos 3 meses, que é do berço, né? A mãe aparece, a mãe some. A mãe não esteve ali na hora que eu tô com fome, com sede. Então, isso a gente identifica na constelação aquilo, de repente, que faltou numa infância. Existe uma criança ali querendo o contato da mãe, querendo o olhar da mãe. Eu tenho essa consciência no campo. Mas nem essa consciência, às vezes, não é o suficiente para isso ressignificar esse olhar. Falar, mamãe, eu te amo e gratidão, se não sair daqui de dentro, ainda está faltando. Então, a memória corporal, ela precisa ser trabalhada, que é onde a gente vai para o Reich, para a psicoterapia corporal. Aquilo que eu não pude me expressar dos 3 aos 5 anos, que eu não tive força, que eu não tive tônus, que a mamãe protegeu, sabe? Vou falar do cachorrinho, né? Joga a bolinha, o cachorrinho não vai buscar, deixa que a mamãe pega. Então, toda essa dinâmica, né, de excesso de proteção dos pais, de não incentivar o filho a buscar, a conquistar, a dizer não. Aí que a terapia corporal funciona. Seria mais ou menos isso, me corrija se eu estiver errado, mas é assim, não adianta você só agradecer, você precisa sentir. E o sentir é entender o seu corpo. Porque senão você não sente, né? Então aquilo não vem, como a gente diz, de dentro, né? Se você olhar, né, o psicodrama, a constelação e a terapia corporal, nós estamos trabalhando o quê? Isso, a visão, o visual. O enfrentamento. Enfrentamento visual, né? Que é o que você vê. O espelho. Eu tô o tempo todo eu tô me relacionando com as pessoas, eu tô no espelho. Sempre. Eu tô reconhecendo que eu não gosto nela, é meu. Se eu reconheci em você, é porque eu tenho. Se eu tenho medo e raiva, que são 2 sintomas que dentro da terapia corporal a gente identifica, um movimento dentro do corpo, que é isso que Reich descobre. Essa bioenergia do corpo e o movimento dessa energia, ela é igual para a raiva, para medo e para o prazer. Por isso que a gente suporta algumas torturas. Valéria, olha, eu adorei o nosso papo. Realmente foi assim algo muito, assim, foi muito legal, viu? Gostei bastante. Quero agradecer a sua presença aqui, viu, Valéria? E aqui, ó, estão os seus contatos, viu, turma? Para você que está aí, quiser entender um pouco mais de constelação, de terapias corporais, o contato da Valéria está aí na tela para vocês, né? Valéria, te agradeço imensamente esse momento, o compartilhamento que você teve, o seu momento, a sua disponibilidade de tempo. E gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. E antes, dá para a gente fazer uma vivência? É isso que eu ia falar. Vamos fazer a nossa um exercício? a nossa vivência aqui. E aí você faz com quem está vendo a gente, ouvindo, e eu aqui vou junto.
Vai enfrentar? Vambora. É uma exposição até da sua parte, porque a gente não está isento de sentir. O que eu resumo e indico para todos que passam ou se interessam pela constelação, tudo se resume em a gente se despedir de algo. Porque se eu estou preso, eu não estou olhando para frente, eu não estou olhando para o meu destino, eu estou olhando para a dor, eu estou com pena, com culpa da vida dos meus pais, ou eu estou buscando ou cobrando algo deles, eu estou querendo que eles ainda façam algo por mim. É uma imaturidade. É uma criança que está numa cena, está numa situação, num sentimento de rejeição. Muitas pessoas foram abandonadas. E de qualquer jeito, assim, olha para frente. E principalmente, olha onde você está. Se tudo isso não tivesse valido a pena, você não estaria aqui. Então a gente pode fechar os olhinhos. E aí eu peço sempre para as pessoas se descruzarem as pernas, apoiar o pé no chão. Sente a sua presença. Sente a força da natureza mesmo, desse chão entrando pelos seus pés. Dê atenção para essa fixação dos seus pés. Sentindo a sua vida, a sua presença, o aqui e agora, o seu apoio com você mesmo. E imagine que atrás de você, do seu lado direito, esteja o seu pai. E do lado esquerdo esteja sua mãe. E imagina que eles possam apenas colocar a mão nos respectivos ombros. O pai põe a mão no ombro direito e a mãe põe uma mão no ombro esquerdo. E sinta essa energia, essa força que vem deles. Sinta a presença, que independente da relação que eles tiveram e como eles geraram você, existe esse homem e essa mulher que se relacionaram, que se conectaram de alguma forma para você existir. E veja como isso vibra em você. O que você sente com essa energia do pai, com essa energia da mãe? Não tem como a gente não suspirar e não sentir algo. Essa é a conexão de um sentimento. A própria respiração, ela traz esse movimento daquilo que você sentiu, que queria receber. É um alívio que vem. E pode vir uma dor também, e tá tudo bem. Acolha essa dor, acolha esse sentimento de não presença do pai, que ele não pôde estar presente no dia e como você gostaria. Nem toda mãe esteve também disponível, estava madura como mulher para ser mãe. Entenda que não existe um manual ideal de mãe perfeita. Existe a sua. E a gente cobra tanto uma perfeição desses pais, se esquecendo que eles também foram crianças, que eles também puderam ter tido rejeição, que eles também tiveram as dificuldades deles. E que a gente acha que vai ser melhor, que a gente pode ser melhor, que a gente vai fazer diferente. Não consegue, ninguém dá aquilo que não tem. E quando a gente tenta dar, a gente sufoca. Então, essa palavra que muitas vezes eu escuto e que eu não gosto, meu pai foi ausente. Não existe pai ausente. Existe a presença que ele esteve com a sua mãe para te gerar. Isso é o que importa. Porque o pai ele não tem o instinto do cuidado. Ele não tem o instinto da nutrição. Ele nem sabe o que é isso. Ele aprende a amar você de acordo com como a mamãe apresenta essa criança para ele. Aí ele vai sentir o poder de gerar filhos, o poder de dar continuidade à vida. Fora disso, ele acredita. Ele não tem esse instinto. Imagina que você agora possa olhar, virar para eles, olhar no olho do pai
olhar no olho da mãe. Se você não conheceu seu pai, não conheceu a sua mãe, imagine uma figura masculina, uma figura feminina que seja de seu agrado, que te deixa confortável, que te preencha, que te acolha. Apenas uma energia, como você quiser. Pode ser em figura humana, como pode ser apenas luz. Que nem sempre tivemos o pai também vivo no período de vida. E aí olhem nos olhos, sintam essa energia, dê a mão para cada um deles e dê um abraço em cada um. E sinta esse coração batendo, coração com o pai. Sente essa vibração de vida que veio dele. Que mesmo a ausência dele fez com que você entrasse em contato com as suas capacidades e que você conquistou. Por ele não ter te mimado, por ele não ter te protegido, ele te empurrou para a vida e mostrou que você é capaz. E cada conquista, tenho certeza que ele tem um orgulho dentro de si. Pode ter culpa também, e tá tudo bem. Ele pode ter tido medo também de não saber cuidar, de não saber amar. E por isso que ele se afastou. Por isso que ele não esteve tão presente quanto você imaginava que ele pudesse estar com você. Ele também pode ter falhado como homem com a sua mãe. Ele não tinha maturidade. Mas tudo isso foi um aprendizado para você ser quem você é hoje. E agora dê um abraço na mamãe. Essa conexão simbiótica é indescritível. Com toda a dificuldade, com toda a raiva, a gente ama essa mulher. Tá tudo bem a gente ter raiva da mãe. Tá tudo bem a gente não gostar de algumas atitudes dela. Mas tudo que ela fez foi o que ela pôde, o que ela sabia. E ela se descobriu ser mãe, muitas vezes, por você. E se você foi os últimos, que veio bem depois, ela sabia que ela podia contar com seus irmãos. Ela sabia que ela podia contar com outras pessoas que pudessem dar mais amor, porque ela tinha outras coisas para fazer. Mas isso não quer dizer que ela não te amava, que ela não te amou. Não existe ex-amor. E pode ter vindo também de uma relação de raiva ou de remembers. Mas o que importa é que ela disse sim para aquele homem, para você existir. Agradeça. Sinta as dores, os sacrifícios, as dificuldades que ela pode ter tido na sua gestação, no seu nascimento. Ela também teve medo, ela também teve raiva dessa gestação. Ela também se arrependeu. Não é fácil mudar a vida por um filho. Se abster de sono, de comida, estar ali disponível, fora da natureza, com um monte de influências, principalmente de medo, de crenças. E vai dando uns passinhos agora para trás, se despedindo desse pai, dessa mãe, dessas histórias. E vira de costa. E vai sentindo quais são os seus sentimentos a cada passo. Se eu quero ir adiante, se eu ainda não estou preparado, se eu preciso resgatar ou resolver algumas coisas ainda com esse pai, com essa mãe. Apenas tenha consciência do que você precisa agora. Se despedir com gratidão e ir para o seu destino, que está ali na frente, te esperando, cheio de oportunidades, grandes oportunidades, com coisas bem diferentes. Ou se você ainda
tem algo para resolver e para agradecer para esse pai, para essa mãe. Só tenha consciência qual é o seu estágio agora. Veja se é difícil ir para frente, veja se você ainda quer o colo, se você quer um abraço, se você quer deitar, ainda como um bebê nessa mãe. Só tenha essa consciência. E é muito bom sentir esse colo. Faz uma respiração profunda. Identifique os sentimentos e, querendo se aprofundar, fico à disposição. Abre os olhos devagarinho. Só de abrir os olhos, percebam qual a sua sensação também, de onde você está e o que você sente. E esse é um exercício de consciência, para saber quais são os próximos passos, para onde você precisa aprofundar e descubra qual é o melhor recurso que seja bom para você. Não ignore um terapeuta porque você não teve afinidade. Continue procurando. Valéria, sensacional. Obrigado. Tô me sentindo outro. E é emocionante. Clareou aqui. Deu uma clareada. Até vi a parede agora ficou meia... É outra cor. Muito bom. Tá vindo uma luz atrás de você, isso, transmutadora aí, lilás. Não tinha cores, chamado a atenção. Mas é verdade, a gente vê com outros olhos. Valéria, obrigado. Os seus contatos estão aí, né? Quem quiser contactar a Valéria, fica à vontade. Valéria, mais uma vez, obrigado, viu? Por tudo. Honradíssima. Obrigado, Valéria. E você que está aí com a gente até agora, obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar junto com a gente. Entendeu de constelação? E aí, ficou com vontade de constelar? Que bom, liga lá para a Valéria, ela vai te dar os caminhos aí para você, viu? Obrigado, reitero mais um convite mais uma vez para você. Ó, mande sugestões, mande dúvidas e perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, tá? E você, terapeuta, quer compartilhar aqui nesse espaço a sua técnica, as suas histórias de sucesso? Vem, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Não Faz Terapia, Faz Bem. Nos vemos no próximo episódio, gente. Obrigado, viu? Até lá!